Vamos, neste momento, abrir em 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. É a segunda parte da pregação de 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12. Focaremos especificamente no versículo 12, mas leremos toda a perícope do verso 10 a 12, que é preciosa e é importante, traz um contexto também que é essencial para entender a mensagem desta manhã. Leiamos a partir do verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam, desejam ardentemente perscrutar. Leiamos novamente o verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, para nós hoje, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escrutar. Amém. Neste momento, meus irmãos, ouviremos mais da mensagem que é tão desejada pelos anjos, que eles querem perscrutar. Oremos neste momento. Senhor Deus, que seja gloriosa, Senhor Deus, a pregação do Evangelho, porque o Senhor é glorioso. Que seja poderosa, Senhor Deus, a pregação do Evangelho, porque a Tua voz é poderosa. Que possa converter corações errantes, que possa abrir ouvidos surdos, que possa esclarecer olhos que vivem andando e enxergando no escuro. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Mas, irmãos, eu me lembro de um belo dia que eu estava com meus colegas de seminário na Califórnia, e era uma bela tarde na Baía de San Diego. Muitas pessoas que estavam por lá, é uma orla extremamente grande e muito movimentada, estavam lá fazendo suas coisas, comendo, bebendo, se divertindo, passeando. Um dia normal, um dia muito bonito, a propósito. Então, absolutamente do nada, um som de buzina quebra todo o ambiente. É uma buzina forte, uma buzina alta que é de tremer o chão. E 2 helicópteros começam a voar por cima de nós. Toda a praia parou. Ninguém mais estava comendo, ninguém mais estava bebendo. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. De repente, eu vi muita gente correndo para o mar, como se estivesse correndo para um muro. Na verdade, tinha um muro antes do mar e as pessoas estavam correndo para esse muro para conseguir ver o mar. E eu também fui, com a santa curiosidade, querendo saber o que estava acontecendo. E quando eu olho para o mar, sobe uma ponta de um submarino muito grande na água. Em alguns segundos, o submarino começa a subir mais, e o bicho gigante começa a subir, então sobe por completo. Eu nunca tinha visto um submarino de perto, e eu creio que eu nunca mais vou ter a oportunidade de ver um submarino. Foi um momento fascinante, foi um momento ímpar. Todos que estavam ali pararam para ver. Nós estávamos indo comer no restaurante, eu e meus colegas, e nós paramos o roteiro por completo para assistir um submarino subindo. E ficamos ali por minutos, quase 1 hora. Tem eventos que nós paramos tudo para acompanhar. Tem eventos que são únicos da nossa vida, que nós simplesmente paramos tudo que estávamos fazendo para podermos prestar atenção nesse único evento. O nosso texto ele tem nos mostrado, meus irmãos, de 1 Pedro, desde o verso 10, que a nossa salvação ela é um evento tão poderoso, tão maravilhoso, que os profetas eles se dedicaram extensivamente para estudar, para perscrutar, para tentar entender as datas e os dias. Eles eram estudiosos, eles eram escolásticos dos seus estudos, tentando compreender quando viria o Messias.
Mas não apenas isso, meus irmãos, o plano de Deus para a salvação é tão maravilhoso que os próprios anjos, o nosso texto diz, eles param para entender, para desejar, para olhar, para ter prazer nesse plano de salvação que foi traçado desde os tempos eternos. E é somente uma salvação tão poderosa assim, é somente uma herança tão sublime como essa que nós temos, que pode fazer com que os anjos parem para contemplar. Ou os cristãos no tempo de Pedro, esses cristãos que sofriam com perseguição, parassem um pouco de pensar nas mazelas que estavam acontecendo com eles e se maravilhassem e se consolassem diante de uma salvação tão gloriosa que, como o nosso texto diz, até os anjos anelam perscrutar. Hoje nós veremos, meus irmãos, que as boas novas profetizadas pelos profetas são especialmente nossas. Foram proclamadas pelos apóstolos e deslumbram os anjos. Nós veremos no dia de hoje, no nosso texto, que as boas novas profetizadas pelos apóstolos, pelos profetas, são especialmente nossas. Foram proclamados pelos apóstolos e deslumbram os anjos. Nós veremos o primeiro ponto, que as boas novas que os profetas proclamaram são especialmente nossas. Vejam comigo, por favor, meus irmãos, no começo do verso 12, o que diz o nosso texto. Aos profetas, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas. Como nós vimos nos versos passados, os profetas, eles quando profetizaram e quando liam as outras profecias, eles buscavam, eles pesquisavam, eles inquiriam, o texto diz, a respeito da grande salvação que viria na pessoa do Messias, do ungido Jesus Cristo. Eles entendiam que a vida deles tinha um propósito. O propósito da vida deles era com o povo deles, claro, né? Os profetas falavam para um povo específico, mas ao mesmo tempo eles sabiam que a completude da sua mensagem tinha um alvo muito além. A sua mensagem ia além de um tempo cronológico, um aspecto temporal. Era uma mensagem que atravessava, meus irmãos, a linha espiritual do tempo e de uma forma misteriosa tinha um alvo, que são os crentes do Novo Testamento. Enoque, no tempo de Moisés, viu o Senhor. Enoque, no tempo dos primeiros pais, descendentes de Adão, viu o Senhor chegando com um exército de mais de 10.000 de Judas. Jó profetizou que o nosso Redentor vive e disse que esperava o ver com os seus próprios olhos. Isaías viu o Redentor vindo de Sião, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ageu viu a glória que Cristo ia trazer para o segundo templo, que seria, para o terceiro templo, na verdade, para o novo templo, que seria muito maior do que o primeiro templo e muito maior e mais perfeito do que o segundo templo. Veja, todos eles, ao seu tempo, profetizaram. Mas quem foi o verdadeiro beneficiado por isso? Foram eles? Não, foram nós. As palavras dos profetas são para nós. O que isso nos diz? Que Deus tem um plano. E esse plano acontece desde a eternidade. Ele está no céu e Ele preordenou todas as coisas. Até a vida dos profetas. Tudo está no seu controle. As falhas do povo de Israel, tudo isso que foi registrado nas Escrituras, são nossas. E tudo isso é uma história contada pelo Deus que ordenou todas as coisas de maneira sábia e boa. O que isso importa para mim? O que isso importa para você? Isso deve mudar a forma com que você lê o Antigo Testamento. Isso deve mudar a forma com que nós lemos as Escrituras. Veja, muitos dos nossos irmãos batistas, católicos romanos, muitos dos nossos irmãos batistas e também aqueles que ordinariamente não são nossos irmãos, mas os católicos romanos e os ortodoxos gregos, eles desencorajam o povo de ler o Antigo Testamento. Isso é um grande perigo. J.I. Packer disse: os autores do Novo Testamento viam a si mesmos como herdeiros do Antigo Testamento, como se estivessem autorizados a descrever todo o conteúdo na morte, vida e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a era messiânica queria se iniciar
desses eventos. E é isso que nós vemos aqui, meus irmãos. Pedro diz que nós somos o público final do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, os profetas foram escritos para nós. Eles pertencem a nós. O Antigo Testamento é nossa Bíblia também. Como Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículo 11, é no Antigo Testamento que nós encontramos exemplos do que fazer e do que não fazer. Nós temos diversos exemplos, cada história foi escrita ali para o nosso bem. Quando você lê, cada ponto ali foi escrito para te instruir moralmente. Mas não só isso, também há uma instrução espiritual no Antigo Testamento. Foi escrito para nós, Romanos capítulo 15, verso 14, nós vamos ver que todas as coisas, Paulo diz, foram escritas para a nossa aprendizagem. 1 Pedro, como nós lemos, capítulo 1, verso 12, diz que os profetas ministravam de forma misteriosa para nós. Nós somos os receptáculos. O Antigo Testamento não é mais dos judeus, é nosso. Esses livros são nossos. O Antigo Testamento é meu, o Antigo Testamento é seu, é a sua história, é a história da Igreja de Cristo e fala sobre Cristo. É a história do povo de Deus, é a história do nosso pai espiritual Abraão, de Davi que foi rei sobre o povo que era o nosso povo. Nós somos o novo Israel, nós somos a continuação daquele Israel do Antigo Testamento. É nosso, pertence a nós. Nós lemos a história ali dos nossos irmãos e irmãs, do nosso povo. Pedro então nos lembra que esses irmãos profetas, eles escreviam para nós. Que mensagem preciosa. Imagine o povo sofrendo em Roma por causa da perseguição. Aqueles homens santos que estavam no meio de fornalha, de separação das famílias, de perda de emprego. Pedro fala, sabe esses homens que você tanto admira do Antigo Testamento? Sabe Moisés? Sabe esses profetas como Jeremias, Isaías, como todos esses, Joel, Oséias, todos esses homens maravilhosos escreveram para você. A Bíblia do Antigo Testamento é sua. As palavras são sobre Cristo, desde Gênesis 1 até o fim de Apocalipse. O segundo ponto que nós vemos no nosso texto é que essa mensagem foi proclamada pelos apóstolos. Essa mensagem profetizada pelos profetas foi proclamada pelos apóstolos. Nós vemos isso na continuação do verso 12. Leia comigo, meus irmãos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho. Olha que interessante. As coisas que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos foram anunciadas. Eles pregaram o Evangelho. Eu me recordo que na época de escola eu tinha um bom amigo, um amigo muito próximo, inclusive que ele era judeu. Um dia eu tomei coragem, orei ao Senhor e falei, vou pregar a Cristo. Vou falar de Cristo Jesus para ele. E eu me lembro até hoje da resposta dele quando eu falei de Jesus Cristo. Ele disse assim para mim, tudo bem, talvez esse Cristo que você fala seja verdade. E talvez ele tenha sido um bom profeta. Ele foi um grande homem. É tão grande que até hoje nós lembramos dele. Mas ele me fez uma pergunta interessante. Que autoridade tinha Cristo e os seus discípulos de mudarem as Escrituras, de acrescentarem algo novo, de mudarem o sistema de culto, de mudarem muitas coisas que já estavam estabelecidas? Qual é a autoridade que Cristo tem de pegar as profecias do Antigo Testamento e interpretar da maneira que Ele bem quiser? Foi a pergunta que ele me fez. Veja, meus irmãos, Pedro coloca exatamente isto aqui, que a autoridade dos apóstolos em pregar esse evangelho claro, esse evangelho sem as sombras do Antigo Testamento, vinha do mesmo Espírito que abençoava e iluminava os profetas. Veja comigo, por favor, o verso 11
Volta só um verso comigo em Pedro, diz o seguinte: os profetas investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo falava aos profetas, é o Espírito de Cristo que fala também aos apóstolos. O mesmo Espírito que pregou o Evangelho a Adão em Gênesis 3, versículo 15, dizendo que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. É o Espírito que fala conosco hoje, é o mesmo Espírito que convenceu Ló a deixar Sodoma, a abandonar aquela cidade e não olhar para trás. É o Espírito que nos convence nos dias de hoje. É o mesmo Espírito que convenceu a Abrão a deixar a sua casa, a sua parentela, que revelou a José o sonho de Faraó, o Espírito que estava presente no tabernáculo do deserto, o Espírito que falava com o povo de Deus, que estava na linha de frente de batalha enquanto eles caminhavam para a terra prometida, que falou com Jonas, que falou com Daniel, que falou com Oséias, que falou com Joel, que falou com todos esses grandes homens. É o Espírito que fala por meio do Novo Testamento e que esclarece toda a mensagem que foi colocada no Antigo Testamento. Veja, meus irmãos, se não é o mesmo Espírito também, que não só controla a mensagem, mas também fala conosco. Por favor, abra comigo em João capítulo 16, diz o seguinte, João 16, versos 7 a 8. Diz assim, meus irmãos: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. E veja, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que convencia é o Espírito Santo que nos convence de maneira poderosa. O Espírito de Cristo que falava aos profetas é o Espírito de Cristo que está sobre o crente. A diferença entre o Novo e o Antigo Testamento, a mensagem dos apóstolos e a mensagem dos profetas não é no conteúdo. O conteúdo é o mesmo. É no grau de clareza. É no grau de clareza. Perceba, meus irmãos, os profetas, de forma muito mística, eles não ministravam simplesmente ao seu povo. Eles ministravam a quem? A nós. O texto vai dizer que eles ministravam à igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo milhares e milhares de anos antes. Nós éramos os beneficiários. Mas agora, hoje, nós vivemos na plenitude da salvação. A pregação apostólica é uma pregação muito mais clara. Deus apareceu em carne. Cristo já levou sobre si a nossa culpa no Calvário. A propiciação está completa. Ele ressurgiu com glória, Ele ascendeu e Ele está diante do Pai, orando por cada um de nós, rogando pelo seu povo. Os profetas buscavam entender isso. Os profetas buscavam prescrutar isso. Os profetas buscavam entender um pouco do tempo e do contexto, mas agora, por meio da pregação apostólica que nós temos registrados aqui nas Escrituras, nós sabemos de todas essas coisas. Nós sabemos daquilo que eles tanto queriam prescrutar. Porque o Novo Testamento lança luz ao Antigo Testamento. Por meio da morte de Cristo, o Antigo Testamento ganha uma nova luz. E aquilo que estava sobre tipos e sombras, como assim? Os sacrifícios levíticos apontavam para quem? Para Cristo. Cristo Jesus ilumina os sacrifícios levíticos e faz com que a gente entenda. Era um tipo de Cristo. Veja só, aquilo que estava por meio de tipos e sombras agora é claro como a luz do dia, na cruz do Calvário. Por meio dos escritos dos apóstolos do Antigo Testamento, por meio dos escritos dos apóstolos do Novo Testamento, o Antigo Testamento tem uma nova luz. Nós podemos ver com clareza aquilo que eles podiam ver com dificuldade. E assim, meus irmãos, Pedro começa a construir uma teologia das Escrituras. Ele mostra como os profetas do Antigo Testamento olhavam para frente, para a revelação de Cristo, e como eles encontram a sua completude aonde? No Novo Testamento, na pregação apostólica. E por fim, nós temos esse livro daqui, com esses dois testamentos, com duas tábuas da lei, um do lado do outro,
a revelação perfeita da vontade de Deus. John Lightfoot um dia disse: como é doce a união entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. É como se eles se unissem em casamento e se beijassem um ao outro. São como as imagens do querubim que ficava em cima da arca, em cima do propiciatório, sempre se tocando, sempre em contato. Edmund Clooney, ele também escreveu da seguinte forma: é um só Senhor ao longo dos séculos, um grande plano de salvação, uma única mensagem revelada, anunciada pelos profetas da antiguidade e proclamada pelos apóstolos de Cristo, tudo com um só centro, o Senhor Jesus Cristo. Milhares de anos, uma mensagem, um plano de salvação, um só Senhor e um só foco, que é Jesus Cristo, o Messias enviado. Você consegue ver a preciosidade que você tem em mãos? As Escrituras Sagradas do Novo e do Antigo Testamento. Nós temos os profetas em seu poder do Espírito, falando coisas elevadas e gloriosas. Nós temos os apóstolos, também com o poder do mesmo Espírito, revelando com clareza aquilo que foi dito por meio de sombras e tipos. Falando do outro lado da cruz, explicando e mostrando como tudo apontava para Cristo. Como é possível você não ter prazer lendo esse livro? Como é possível que você ache enfadonha a pregação da palavra? Como é que você pode dizer que ele é entediante? Milhares de anos de promessas e milhares de cumprimentos em um só livro. Um livro que aponta para a nossa salvação. Mas tem gente que diz: é chato. Chato é propaganda eleitoral. Chato é propaganda eleitoral. Chato é dorama. As Escrituras é a palavra de Deus, sublime, poderosa e única. É a revelação perfeita do plano de salvação do Pai, do pagamento da salvação pelo Filho e da aplicação da salvação pelo Espírito Santo de Deus. Esse livro é glorioso. Nunca deixe ninguém dizer: é entediante. Por fim, o último ponto, nós veremos que as boas novas, elas são tão maravilhosas que até os anjos mesmos, até eles, buscam prescrutar. Veja comigo, por favor, o fim do verso 12. Diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmos, do começo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos desejam prescrutar. É interessante a expressão que é utilizada aqui. É como se os anjos eles estivessem parando para olhar. É como se eles estivessem observando. É como se eles estivessem interessadamente inquirindo a salvação, vendo a salvação, a história maravilhosa de desenvolvimento da salvação, de até onde ela vai nos levar aos fins das contas, ao final de contas. Meus irmãos, os anjos acompanharam toda a revelação de Deus, desde o início até os dias de hoje. Os anjos, eles foram criados por Deus enquanto Deus criava o mundo e os homens. Os anjos, eles são seres que foram criados um pouco superiores a nós, inclusive, como nós vemos no Salmo 8, versículo 5. E apesar de eles serem superiores, eles não sabem tudo o que vai acontecer. Eles ainda não conhecem o cumprimento das profecias, os detalhes ocultos das profecias. Então ainda tem muita coisa que os anjos não sabem, apesar de eles serem muito mais elevados que a gente em conhecimento e tudo mais. E não sei se vocês sabem, eu gostaria de dizer que os anjos eles são imortais, eles não morrem. Então os anjos que acompanharam a queda no Jardim do Éden são os mesmos anjos que hoje nos acompanham, nos assistem, estão aos nossos lados e que cuidam de nós. Mas veja, esses anjos tão sublimes, esses anjos imortais que estão aqui na terra há milhares de anos, eles têm um interesse íntimo na nossa salvação. Eles querem saber a respeito dessa herança prometida por Deus a nós.
É interessante, veja, a herança não é deles. A salvação não é deles. Se um anjo cair, eles não têm salvação, porque Cristo não morreu por anjos. Não pertence a eles. Mas eles têm curiosidade, uma santa curiosidade. Eles querem descobrir, eles querem ver. Não é deles, mas eles querem acompanhar. Eles estão fascinados com tudo isso. Por que eles estão fascinados? Primeiro, porque eles acompanharam a nossa salvação desde Adão até os apóstolos. Eles viram a morte de Cristo e eles estão ansiosos para ver as promessas das Escrituras se cumprindo. Eles estão ansiosos para ver o mundo em chamas, a nova terra, os novos céus. São cenas gloriosas que os anjos eles têm vontade, eles admiram, eles estão fascinados, eles querem parar tudo para ver. Eles têm profundo anseio e santa curiosidade de ver o que vai acontecer. Mas essa não é a única razão. Os anjos, eles querem entender a nossa salvação, eles anelam perscrutar a nossa salvação, porque eles são piedosos e eles amam ao Senhor, eles querem descobrir mais sobre o Senhor, eles querem conhecer as perfeições de Deus. Eu peço que vocês prestem atenção nisso, meus irmãos. Como conhecer melhor o ser de Deus, os atributos divinos, do que olhando para a sua própria obra de salvação? Não tem lugar melhor para olhar. Na obra de salvação, os anjos conseguem ver o poder e a sabedoria de Deus, a bondade e a misericórdia, como jamais viram antes em toda a história. Novamente, meus irmãos, os anjos estavam no Éden, quando Deus falou a Adão: se comeres deste fruto, certamente morrerás. E eles também estavam no Éden logo depois de Adão ter comido o fruto. O Senhor, e eles viram o Senhor concedendo a promessa e esperança de salvação em Gênesis 3,15. Como é possível? Como é possível que Deus seja tão bondoso e perdoador? Ele promete a morte e Ele concede esperança logo depois. Interessante, meus irmãos. A impressão é que os anjos eles foram criados por Deus para se espantarem, para se deleitarem na misericórdia e na bondade do nosso Senhor. Veja, preste atenção nesse detalhe que é tão interessante das Escrituras. Quando o Senhor ele ordena a construção do tabernáculo, Ele diz a Moisés que ele deveria colocar 2 querubins. Aonde? Em cima do propiciatório, que era o lugar onde o sangue era apresentado e a culpa do povo de Deus era coberta. Os 2 querubins, eles estavam no propiciatório, que é o lugar onde a culpa do povo de Deus era coberta. Mas veja que detalhe interessante. Em Êxodo 25:10, o Senhor nos diz que os olhos dos querubins deviam estar onde? Olhando para o propiciatório. É como se eles tivessem sido criados para observar a bondade de Deus, para admirar a misericórdia de Deus, para admirar o Deus que salvou uma raça que não merecia a salvação, que é a humanidade. A imagem é como se eles estivessem tentando penetrar os mistérios da sabedoria, meus irmãos. Eles estão ali em cima do propiciatório, olhando para a tampa, tentando entender a bondade de Deus, ao cobrir a culpa do inferno e do seu povo, a culpa de inferno do seu povo, por meio do sangue do Cordeiro. Eles estão ansiosos, eles estão assistindo, eles estão com uma santa ansiedade, olhando para o propiciatório, tentando entender a misericórdia do Deus perdoador, da excelência divina. Quanto mais eles estudam a salvação, mais aprendem sobre a perfeição de Deus. E por isso eles procuram tão profundamente entender, eles anelam perscrutar a nossa salvação. E a terceira e última razão é simples. Os anjos, eles desejam ver a nossa salvação porque eles nos amam. Os anjos nos amam, eles nos acompanham. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos, eles são espíritos ministradores que ministram a salvação, que ministram aqueles que são salvos. Salmo 34, verso 7 vai dizer que os anjos eles se acampam ao redor dos santos. Apesar de nós não acreditarmos em anjo da guarda, nós acreditamos que tem anjos que sempre vivem acampados ao nosso redor.
Anjos no plural. E é por isso que nós não gostamos tanto da teologia do anjo da guarda. Porque nós sabemos, a Bíblia diz que tem anjos ao nosso redor. Eles observam vocês, eles cuidam de vocês. Eles estão ali a serviço de Deus para proteger vocês. Eles estão ali, eles se importam com vocês. Eles veem seus sofrimentos, eles veem a sua miséria, o quanto você sofre por causa do pecado. Eles observam tudo isso. E veja, eles têm compaixão. Eles esperam novamente com santa ansiedade o dia em que o santo não vai mais sofrer. E é interessante, né, que muitas vezes a gente quer o pior para a pessoa. Poxa, tal pessoa está crescendo mais do que eu. Senhor, faz ele crescer, mas não faz ele crescer tanto. Os anjos, eles não são assim. Eles são livres de inveja. Eles sabem que essa criatura pecadora que pecou em Gênesis 1 vai se assentar no trono junto de Cristo para reinar. E eles não têm inveja. Eles desejam perscrutar. Eles desejam isso, eles desejam ver isso. Eles desejam ver que os homens vitoriosos pelo sangue do Cordeiro se assentando com Cristo. É maravilhoso demais. Eles estão impressionados. Meus irmãos, eu comecei falando da minha experiência com um submarino lá na Califórnia. Eu parei, eu vi, passei quase 1 hora olhando para um pedaço de metal. Magnífico. Até hoje eu lembro, às vezes sonho com esse dia. Meus irmãos, nós devemos ter um amor, uma admiração muito mais profunda por este livro daqui, que contém o Antigo e o Novo Testamento. Nós devemos parar, observar e ansiar pelas palavras aqui presentes. Os próprios anjos, imortais, param tudo para estudar a nossa salvação. Se essa é uma matéria que interessa os anjos que não são salvos por Cristo Jesus, quanto mais deve nos interessar. Por isso, paremos. Paremos durante o nosso dia. Reservemos um tempo para perscrutar, anelar por essa salvação. Todos os dias, ó Deus, que essa seja a sua atitude. Eu quero perscrutar a sua salvação, eu estudarei a salvação. Eu buscarei, como um homem que busca um tesouro perdido. Eu buscarei, como os profetas buscaram entender no passado todos esses detalhes. Eu buscarei, como os anjos se deleitam e têm santa ansiedade por entender e perscrutar. Meus irmãos, que essa seja a atitude do nosso coração. Nós amamos a palavra de Deus. Oremos neste momento. Senhor bondoso Deus, que revelou todas as coisas a nós por meio do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, nós pedimos que nós possamos valorizar essa revelação, Pai. Essas coisas maravilhosas que aqui lemos. Que a Tua graça esteja com o Seu povo, nós pedimos. Rogamos e pedimos, Senhor Deus, também, principalmente, para que amemos, Senhor, o Santo Espírito que fala conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento, meus